A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia. Hoje é domingo 17 de maio de 2026. Nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, com muito prazer, com muito carinho, levar até você, amigo ouvinte, o nosso programa Cristo Vive, que é da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, esse programa de jornalismo. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, pároco da paróquia São Pedro e São Paulo e capelão da nossa faculdade católica, o padre Wellison Borges. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, meus irmãos, que alegria estar aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado, levando até você a voz de Deus, levando até você o anúncio do Evangelho, igual nesse domingo que nós celebramos, né? Em que Jesus ele nos convida a ir por todo mundo e a todos pregar o Evangelho. Então, nesse domingo da Ascensão, que as ondas dessa rádio sirva também como uma forma de anunciar até você o Evangelho de Jesus. Que rádio abençoada é essa, em que realmente vive a doutrina, prega a verdade e ama Jesus. Que nós, por meio das mãos santas de Nossa Senhora, que nós possamos também sermos conduzidos à graça de Deus, à igreja e à santidade. É verdade, padre, que assim sempre seja. Já estamos nesse 17 de maio, padre, esse mês que é todo dedicado à Santa Mãe de Deus. No último dia 13, padre, uma das devoções mais bonitas, eu acho que nem sei se empata ou quase empata, de Nossa Senhora Aparecida, né, em a Basílica nós temos em São Paulo, mas é em outubro, e também Nossa Senhora de Fátima, que celebramos no último dia 13 de maio. São várias expressões para referir-se à Santa Mãe de Deus. Muito bem, meus irmãos, pouco tempo que tivemos até uma festa aqui na nossa cidade, né, em tantas igrejas que tiveram Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira. E em Pirinópolis também nós tivemos aqui a festa na Capelinha Nossa Senhora de Fátima. Então, que alegria, né, poder celebrar nesse mês de maio a nossa querida mãe, Nossa Senhora, e é muito bom a gente incentivar muito isso, né, a nossa piedade com a nossa querida mãe. E eu sempre falo assim, vamos aumentar os terços, vamos rezar todo sábado o ofício da Imaculada, oferecer flor, onde você tiver uma flor na sua casa, pega uma florzinha, onde você tiver um altar, você coloca uma florzinha ali para Nossa Senhora, onde você tiver ali uma imagem dela, arrume uma flor e coloque aos pés da imagem uma rosa belíssima. Compre também, não tem problema não. Às vezes muita gente às vezes mora em Anápolis, uma cidade maior, assim, não tem como plantar flor porque mora num apartamento. Então vai lá na floricultura, né, e compra uma belíssima rosa, coloque no seu altar, coloca uma por semana no sábado, você vai ver realmente como Nossa Senhora fica feliz desse gesto de amor, como nós fizemos ali no último domingo, né, que a gente com as nossas mães nós demos um presente. Então, nesse mês de maio, todo dia é dia de Maria, todo dia é dia de Nossa Senhora. São Bernardo dizia, né, nunca falar de Nossa Senhora é demais, é sempre importante, é sempre bom falar dela e anunciar a mensagem de Maria para o mundo. Nós aqui na nossa rádio, né, nesse momento de oração aqui, chegamos até a sua casa, pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que ela resolva aí os nossos problemas. Ela sabe o que você está passando, sua condição, tanta gente enferma, tanta gente doente, mas também tanta pessoa que precisa de conversão. Então, por meio das mãos de Maria, nós pedimos a ela essa intercessão em nossa vida. É verdade, padre, que assim seja. Agora, amigo ouvinte, penso que vocês devem ter acompanhado, né, sobretudo ali no meio do mês passado, ali durante o Tríduo Pascal, né, que nós tivemos, aqueles mais de 21 mil batizados na França. Penso que foi uma festa só no céu e em inúmeras situações. E nós conversamos um pouquinho sobre essa realidade com o padre Edmilson, ele é o vigário-geral da nossa diocese, o pároco ali da Catedral do Senhor Bom Jesus, sobre essa situação. Ouçamos. A Igreja no Mundo. Mas, padre Edmilson, nós temos aqui o padre Júlio, do clero da Diocese de Anápolis, muitos anos ajudando e somando na vida da igreja na França. E recentemente, agora sobretudo no período do Tríduo Pascal, saiu em todas as redes sociais
mais de 21 mil batizados na França. Até o padre Wellison falou uma situação interessantíssima. Os pais, que entre aspas eram mais pro lado de pagãos, não levaram os seus recém-nascidos para serem batizados na igreja. E agora eles ficaram adultos e foram caminhando de pernas próprias, com livre-arbítrio, na liberdade, e procuraram a igreja para ser batizados. É muito forte e muito belo isso, padre. Nós somos convidados sempre a oferecermos o arsenal da graça, da bênção, da presença de Deus, porque o homem, na sua essência, ele é religioso. E ele procura o transcendente, ele procura o espiritual. E por mais que as pessoas lutam para apagar essa imagem da presença de Deus na vida, na existência das pessoas, quando a pessoa tem um bom senso e exerce a sua essência, o Espírito Santo suscita e ela procura e ela busca. Então a gente percebe em vários países, não só lá na França, essa resposta da busca do homem junto a Deus. E talvez esses que não foram levados como crianças no colo do pai e da mãe, agora, indo sozinhos, vão buscar o próprio pai e a própria mãe para mostrar, olha, não tem outro caminho. O caminho sem Deus é o caminho do desespero, o caminho sem Deus é o caminho da guerra, o caminho sem Deus é o caminho do autoextermínio, o caminho sem Deus é o caminho, muitas vezes, diríamos assim, do indiferentismo. Eu não vou dizer da depressão, porque alguém vai dizer, eu tenho Deus e tenho depressão. Mas de todos esses pontos negativos que existem, no fundo, até aqueles que buscam outras coisas para tomar o lugar de Deus, eles estão buscando a Deus. Porque o homem é um ser infinito, e só o infinito pode preencher, e Deus é esse infinito que cabe em todo e qualquer espaço. É uma realidade bonita. O padre Júlio, eu estudei com ele era membro da comunidade Nova Aliança, depois pelas como nós chamamos isso, pelo status canônico dessas comunidades novas, os padres são encardinados na diocese, então ele é do nosso clero aqui da diocese de Anápolis. Foi fazer essa experiência na França, retornou, mas quis voltar novamente, porque ele percebeu, lá a necessidade é maior da minha presença, e com certeza ele deve ter usufruído aí desses benefícios também, participando ativamente dessa acolhida de tantos neófitos que vieram buscar o caminho da salvação através da Santa Igreja Católica. O nosso muito obrigado ao padre Edmilson. Padre Wellison Borges, padre Edmilson partilhou aí dessas realidades dos 21 mil batizados, né? E é interessante que eu lembro que nos programas anteriores aí, né, até a gente falou aqui para ele, o senhor falava, né, que antigamente o natural seria as mães levar os seus filhos recém-nascidos para serem batizados, né? Mas nessa realidade, eles foram andando de livre e espontânea vontade, vendo, né, a realidade da igreja, essa igreja verdadeira, né? E ali foram espontaneamente pedindo à igreja o batismo. É muito forte, padre. É mesmo. Até fez lembrar assim, antigamente eram as mães que levavam os filhos para batizar, hoje em dia está sendo os filhos levando os pais para batizar, né? Porque na Europa, podemos dizer, vamos um termo assim novo, né? O pagão, né? Que um paganismo foi alastrando e muita gente deixando a fé, essas crianças não foram batizadas. E agora eles mesmos estão buscando o batismo, a graça de Deus. E a gente mostra muito isso, né? Como que a palavra de Deus, ela propaga. Nesse dia em que nós estamos celebrando, né, a ascensão de Jesus ao céu, é justamente isso, é o mandato de Jesus. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. O Evangelho é toda criatura, ninguém pode ficar sem ouvir a palavra de Deus, não, mesmo que não goste, mesmo que não vai dar atenção. E às vezes até mesmo que vai receber com indiferença, mas até mesmo na indiferença das pessoas, alguma palavrinha fica, porque o gesto de pregar já é um gesto diferenciado, já é um gesto realmente que incomoda, um incômodo bom, um incômodo realmente santificante, que a gente vai agradecer um dia, porque a gente foi incomodado às vezes em ouvir talvez essa palavra, você colocou aí no sua rádio, você está mexendo aí, apareceu e eu ouvi esses dois aqui falando com essa voz engraçada nossa, com nossas limitações, mas você se ouviu a palavra e deu atenção e está aí até agora ouvindo. Então, são esses pequenos gestos que realmente fazem a diferença, como aqui o padre bem falou. Então, meus irmãos, vamos anunciar o Evangelho, vamos anunciar para quem não acredita, para que possa também ver esse gesto concreto e acreditar em nosso Senhor. É verdade. E ainda com o padre Edmilson conversamos sobre outra situação. Ouçamos.
Padre, recentemente nós falamos aqui do Padre Juvencio Abade, que por muitos anos também, como o senhor diz, ocupou essa função que hoje o senhor exerce, vigário-geral da nossa Diocese de Anápolis. Eu vou abrir aqui falando um linguajar mais goiano, mais curto, mais simples, o vice-bispo da Diocese de Anápolis. Não existe essa nomenclatura dentro da igreja, mas as funções são essas. Faz, às vezes, do bispo ali em primeira opção. Mas o padre Juvencio Abade, há poucos anos atrás, sabe, padre? Ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, encontro do Renovar, ele ficou com a frase o tempo todo e só foi revelá-la no finalzinho, DPI, DPI, DPI. No finalzinho ele foi falar a questão do Departamento de Propaganda do Inferno. Ou seja, padre Edmilson, nós temos que tomar muito cuidado com essas realidades das falsas doutrinas. O departamento da pregação do inferno e todo mundo da propaganda do inferno, ela ocorre em 2 momentos. A igreja ensina sempre a virtude da temperança. A virtude está no meio. Eu corro o risco também de ser mais propagador do inferno do que do céu. É necessário propagar muito o céu, falar muito do céu, porque para o céu nós fomos criados, para o céu Jesus se encarnou, para o céu Deus se fez homem, para o céu tudo aconteceu na redenção. O inferno se torna um detalhe quando eu tenho Deus no coração, quando eu olho para o céu. Quando eu priorizo só o inferno, entra o medo, entra o receio, tudo mais. Aí eu até me confesso que o medo do inferno é a atrição. Aí eu me confesso por amor e para ir para o céu é contrição. Tem essas divisões, né? Então nós precisamos estar no meio. Primeiro, falar muito do céu, das coisas boas do céu, levantar a muralha do céu para derrubar as paredes do inferno. Ser otimistas, porque senão a gente acaba fazendo mais propaganda do inferno do que o próprio demônio, né? Tem coisas que a gente precisa, igual mesmo a questão do aborto, que em outro tema nós trabalhávamos, né? Às vezes falar demais a gente acaba sendo promotor daquilo do que está ajudando a defender-se. Agora, nas falsas doutrinas também, nós encontramos aí vários chavões que acabam manifestando o rompimento com o céu na vida cristã, da caridade, do amor, do sacrifício, mediante a realidade de um céu aqui na terra. Aí acaba o quê? Aderindo a falsas doutrinas que prometem o céu aqui na terra. Tem um slogan que a gente vê em alguns lugares. Seja dessa igreja, pare de sofrer, pare de sofrer. Nós não somos sadomasoquistas, porque nós confiamos na ressurreição de Cristo, na alegria plena no céu, mas a gente sabe que o sofrimento tem um sentido, é completar na carne o que falta a paixão de Cristo, ajudando Cristo a salvar o mundo. Porém, se eu deixo ser levado por essa realidade, eu não manifesto amor, é só egoísmo. Eu só vou atrás de falsas doutrinas porque interesse de prosperidade, interesse de saúde, interesse de alívio, mas enquanto que eu busco a Deus não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. E naquilo que Ele é, eu encontro nele força, coragem, luz, para poder superar desafios da vida que me são propostos por essa realidade tão atual. Quando nós falamos cuidado com as falsas doutrinas, é ter o pé no chão. É viver a dimensão da vocação para a qual o homem foi criado. Primeiro conhecer, conhecendo, amando e amando, servindo a Deus, e um dia ganhando os céus. Mas cuidado com essas propostas e mesmo para a sua vida dentro da própria igreja. Busque o céu, não seja propagador do inferno. O inferno é o recurso que a gente usa quando a pessoa da pedagogia não toma vergonha na cara, a gente olha, se você não muda de vida, tem um inferninho pronto para você. E você vai para lá, tem que tomar cuidado. Hoje está difícil até de falar dessas verdades tão objetivas, mas é preciso ser dito. Alguns dias atrás, quando questionaram que o Trump estava indiferente com o Santo Padre e o Papa, porque o Papa possivelmente tenha dito alguma coisa que ofendeu, o Papa vai dizer com toda clareza, eu não sou político, eu não estou aqui nesse mundo para fazer política, eu estou aqui para falar das verdades do Evangelho. E o que eu falei para ele, eu falo para todos os dirigentes, promovam a paz, deixem a guerra de lado. É uma palavra pesada, ele desafiou o homem mais poderoso do mundo. Não, ele fala em nome do homem mais poderoso que não é do mundo, mas é de outro mundo e desse mundo também, que é o próprio Jesus Cristo. E a palavra dele é evangelho, ele não vai trair o evangelho para poder agradar
os poderosos dessa terra. E se for preciso derramar o sangue, ele não vai importar com isso, porque é testemunho, é martírio. Mas eu estou dando esse exemplo para dizer, precisamos falar as verdades, falar muito do céu, quando eu preciso falar do inferno também, porque é doutrina, e uma doutrina muito objetiva. Agora, cuidado com as falsas doutrinas que prometem céu na terra, e que talvez pode até ter o céu aqui na terra, mas que pode abrir caminho para o abismo. É verdade, até eu reporto aqui, você amigo ouvinte, às vezes você vê uma foto de um papa e um texto lá embaixo e subentende que foi ele que disse. É bom certificar, porque às vezes tem algum detalhe ali que vai contra a doutrina da igreja, contra o catecismo, uma ou outra situação. São ações dessas falsas doutrinas que querem dizer que o papa falou aquilo e às vezes alguma coisa ali nega a verdade da nossa fé. O senhor falando aí da questão da paz, né, padre? É inadmissível pensar que no ano de 2026, quantas guerras estão existindo. Todos os papas sempre lutaram para essa realidade da paz e, infelizmente, às vezes não se percebe tanto. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, mais uma vez, nosso muito obrigado ao padre Edmilson, já quase que eu falei padre Juvencio aqui. Padre, mas isso foi muito forte naquela época, sabe? O DPI, sabe? Departamento de Propaganda do Inferno. Isso já tem um tempinho, sabe? Naquela época o padre Juvencio já acompanhava os jovens, via essa situação, né? Imaginemos para os dias atuais. O senhor tem várias redes sociais, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas as pessoas têm que estar muito atentas, padre, a essas falsas doutrinas, como nós dissemos com o padre Edmilson. Às vezes a pessoa pega uma foto do Papa, faz um escrito ali, para levar a pessoa a entender que foi o Papa que falou aquilo, não quer dizer nada. Então tem várias situações, padre. Isso acontece, né? Infelizmente acontece mesmo. É uma coisa meio estranha, né? A gente fica meio assim, preocupado. Meu Deus, como é que o povo... Assim, quer enganar as pessoas mesmo para conseguir... Vamos imaginar que conseguir dinheiro, né? Hoje em dia é fácil ser enganado pela inteligência artificial, mas não só por ela, mas também pelas falsas doutrinas, que a gente sabe que tem tantas pessoas que querem realmente... É igual falava ali há pouco tempo, lá no terceiro domingo do... O terceiro domingo, isso mesmo. Falava dos pastores que não querem o bem, a salvação das ovelhas, mas só querem entrar no redil para poder tirar a pele, a carne, a lã da ovelha, os falsos pastores. Agora, meus irmãos, é interessante que o padre falou aqui, né? A gente tem que realmente tomar cuidado, porque assim, a missão que Jesus deu para a gente é para anunciar a verdade, não é para ficar usando do evangelho em prol do meu bolso. Não é para ficar usando o evangelho para ganhar dinheiro, não é para ficar usando o evangelho uma desculpinha esfarrapada para poder ficar tirando das pessoas dinheiro, não. A missão da igreja não é para fazer, não é fazer uma conta no banco para ficar gorda ali a conta, mas é para fazer a conta do céu, né? É a conta no céu, o que é o que eu falo? É a conta da eternidade, levar as almas para Deus, para a salvação. Então vamos pedir a Jesus, né, que nos ajude a anunciar esse evangelho, anunciar o evangelho de salvação para tantas pessoas. E nesse domingo da ascensão do Senhor, nós somos chamados a cooperar com o Senhor. Isso dá muita força para a gente, né? Porque a gente não está sozinho nessa missão. É Cristo está conosco, com a sua igreja. Vamos cooperar com Jesus e anunciar esse evangelho para todos? É verdade, vamos sim. E agora nós vamos chamar o pároco da paróquia Santa Terezinha, ali na região da Boa Vista, Padre William Santano. Ele é um dos vigários, né, do nosso vicariato episcopal. Ele é um dos vigários, né, nomeado pelo bispo. Então nós temos aqui o norte e o sul. Ele é da região norte. Padre William Santana. SOS, Padre William. Pergunta que eu respondo. No SOS Padre William de hoje, a pergunta é: Padre William, o que acontece com a salvação de quem nunca teve contato com o catolicismo? Bom, a Igreja Católica não defende essa prática, como outras religiões, de que a salvação é exclusiva dela. Então, quem não for católico vai para os quintos dos infernos? Não, essa não é a fé católica. A fé católica é que outras pessoas que não tiveram contato com o catolicismo, que não fazem parte do catolicismo, podem se salvar.
Sim, o Katsumoto do Último Samurai pode ter encontrado a salvação lá no Japão sem nunca ter conhecido o cristianismo. Mas como que isso acontece? Importante entender que a salvação ela vai chegar a outras pessoas pela Igreja Católica. Então a salvação de mesmo quem está fora chega pela Igreja Católica. O sacrifício que um sacerdote celebra na missa, a atualização do sacrifício de Cristo, é a causa da salvação, mesmo daqueles que não partilham da fé católica. Agora, a gente precisa também entender que não é que é a mesma coisa. Não é que eu aqui, padre na Igreja Católica, se eu viver uma vida de santidade, eu vou alcançar o mesmo grau de intimidade com Deus no céu que uma pessoa que nunca sequer ouviu falar de Jesus Cristo. Mas aqui a pergunta é sobre a salvação, não sobre a santidade, né? Então, sim, uma pessoa que está lá num país que nunca conheceu o cristianismo e que ela tem o uso da razão, e a razão dela dita o que é o certo e o que é o errado, ela tem condições de discernir isso, e essa pessoa é capaz de seguir o ditame da razão, fazer escolhas que vão de acordo com aquilo que é certo, aquilo que a consciência dela mostra que é certo, e lutar contra aquilo que a consciência dela mostra que é errado. Então sim, essa pessoa pode alcançar a salvação, não é impossível para essa pessoa alcançar a salvação. Mas na Igreja Católica, o que nós temos? Nós temos todos os meios que vão facilitar a sua salvação. Então nós temos os sacramentos, nós temos a intercessão dos santos, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma tradição de 2000 anos. Então tudo isso é como se fossem os instrumentos que facilitam. Uma pessoa pode ir para uma guerra armada até os dentes e ela vai vencer aquela guerra. Uma pessoa pode ir para uma guerra com uma arma simples, fazer ali uma luta de guerrilha, meio mocosado, e ele pode sair vivo daquela guerra. É claro que o cara com todas as armas tem muito mais probabilidade. Então você, na fé católica, tem todos os instrumentos para alcançar a sua salvação. Mas uma pessoa fora também pode alcançar a salvação. A Igreja Católica vê isso com muita tranquilidade. Por mais que outros arroguem a bandeira da salvação exclusiva, nós não a arrogamos. Sabemos que sim, é pela Igreja Católica que os outros serão salvos. Mas não é necessariamente estando nela para você precisar alcançar a salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que legal, nosso muito obrigado ao Padre William Santana, pároco da paróquia Santa Terezinha. Falou um pouquinho aí sempre sobre temas sempre importantes, inerentes à igreja, e é muito bom, é muito bom. Padre, é tão bom ouvir o senhor que nós queremos ouvi-lo novamente. SOS, Padre William. Pergunta que eu respondo. No SOS Padre William de hoje, nós temos aqui uma pergunta que me fez lembrar de um desenho da Pixar, que eu assisti, que eu gostei pra caramba. Padre William, a partir de quando as nossas almas passam a existir, né? Então, essa pergunta aqui, ela vai ajudar a gente a entender que isso não é uma concepção unívoca. Não é todo mundo que pensa do mesmo jeito, certo? Mas agora você tem que entender como é que você, católico, pensa. Então eu vou te dizer como é que um católico pensa a respeito disso. Nós não acreditamos na pré-existência das almas. O desenho que eu tô falando se chama Soul. Muito legal, muito interessante. Tem lições maravilhosas, mas aquela ideia deles da pré-existência da alma não é a maneira como nós cremos. Aquilo ali é uma ideia que o maior exponente dessa ideia é Platão, filosofia antiga. Então, Platão ele tinha essa ideia de uma pré-existência da alma e aí num dado momento essa alma só vinha, entrava. Uma consciência de uma separação total de corpo e alma. A alma está presa no corpo, esse corpo precisa morrer logo para essa alma poder descansar e ficar em paz e voltar para onde ela tinha que estar. Nós católicos não acreditamos nisso. Para nós, a alma ela é uma iniciativa de Deus. Nós não damos conta de fazer alma, certo? Mas no momento da fecundação, no momento em que um óvulo se encontra com o espermatozoide e acontece uma fecundação, no momento em que um DNA com outro DNA, o DNA do papai com o DNA da mamãe, se juntam, 23 cromossomos de cada um, e ali acontece uma combinação de um DNA novo que nunca existiu e nunca existirá. Naquele momento, Deus entra na história também, e a alma é a participação de Deus unido à nossa participação na criação de uma nova pessoa humana. Então não é que a alma estava lá esperando na fila com um ticketzinho. Nossa, é minha vez agora, bora lá, ver o que dá. Não, não. É uma participação de Deus no momento ali da criação de uma nova pessoa humana. Por que isso para nós católicos é tão importante? Porque para nós,
A vida humana não começa a hora que sai da barriga da mãe. A vida humana não começa a hora que está na 14ª semana, quando começou a formar coluna. Não, não. A vida humana não começa a hora que tem forma humana. Não, não. Aquele pequeno amontoadozinho ali de cromossomos para nós já é vida humana. Então, não é vida humana a hora que anida no endométrio. É vida humana no momento da fecundação. Por isso que a Igreja Católica ela é tão veemente contra toda e qualquer possibilidade de aborto. Por isso que a Igreja Católica é tão dura com relação aos anticoncepcionais que são abortivos, sim. Porque para nós, a vida humana começou ali, na fecundação. Então, quando que começa? A alma, naquele momento da fecundação. Essa é a nossa fé. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso muito obrigado ao Padre William aí com o seu SOS. Você pode procurá-lo nas redes sociais, digita lá SOS Padre William, vai aparecer inúmeros materiais. Padre, é muito bom usar as redes sociais para essas realidades boas, né? Agora nós falamos de falsas doutrinas, mas também tem as redes sociais para as coisas boas que realmente edificam. Até por falar nisso, Padre, o senhor poderia divulgar as redes sociais do senhor para quem quiser acompanhar. O nosso Padre tá chique, tem agora até TikTok. Meus irmãos, hoje, inclusive, né, hoje é também dia mundial das comunicações sociais, né, então a gente tem que esforçar e estar em todos os âmbitos, todos os aerópagos, como fala São Paulo, né, lá nos Atos Apóstolos, ele esteve no aerópago. Então, minhas redes sociais são no Instagram e TikTok, aí você coloca Padre Wellison Borges de Lima. YouTube, você vai escrever Padre Wellison Alegrai-vos. Aí você vai encontrar ali os nossos canais nessas redes sociais. Padre, o recadinho básico para depois pedirmos a bênção para o senhor. Muito bem, meus irmãos, o recadinho nesse domingo da Mundial das Comunicações, o 60º, vamos deixar realmente Jesus falar para nós na sua ascensão. Ide por todo mundo e a todos pregar o evangelho. Seja você também um missionário, um evangelizador. Abra os caminhos para Jesus, para ele passar, e a nossa tarefa é essa, tarefa de casa, dever de casa. Vamos ser de Jesus, as mãos e a voz de Jesus no mundo de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.